pastor Samuel. Você pode aplaudir a Deus pela vida do pastor Samuel, porque é feliz, né? Glória a Deus. Tudo bem, meu irmão? Confusão, né? Deus te use aí, Deus te abençoe. Olá, gente. Graças a Deus. Você pode se assentar no instante. Alegria poder estar com vocês aqui de novo. De novo, quero pedir desculpa para vocês, porque na terça, eu também cheguei atrasado. Mas hoje eu extrapolei, né? Cara, tá tudo fechado. Para chegar aqui foi complicado. Porque a linha amarela está fechada, a entrada da barra está fechada, né? Então, só mesmo por trás. Quem vem de São Conrado, ou pela Transolímpica, ou então pelo Rio das Pedras, né? Quer dizer, a gente deu uma volta enorme. Mas, que bom que chegamos. No final, eu quero compartilhar uma palavra com você, mas no final a gente vai orar pelo Rio, né? Pela nossa cidade. E eu creio que é um tempo de mudança para o Rio. Isso tudo está acontecendo porque é uma mudança, né? Deus já está preparando um tempo novo para a gente, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o país, né? E a coisa está meio estranha, meio esquisita, mas vai melhorar em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Abra sua Bíblia comigo, mesmo sentado, mas com reverência, em João capítulo 17. Essa palavra está queimando no meu coração essa semana inteira. E eu queria falar um pouquinho sobre unidade. Agradecer ao pastor Danilo pelo convite, pastor Emerson, meu irmão, pelo privilégio que nos dá de poder estar ministrando aqui. O pessoal da juventude, da igreja, era para vir uma galera maior, mas acabou que hoje também é congresso de adolescentes lá na nossa igreja, e aí ficou meio dividido, não deu para a gente trazer. Na próxima a gente traz uma turma bacana, né? O pessoal veio também para tocar. Todos já acharam? Digo amém. Amém. João 17:21 diz assim: para que todos sejam um, como tu estás em mim, Pai, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a ele a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Esse texto é bem conhecido de todos nós. É um clamor de Jesus ao Pai. Ele no verso 22 diz: Senhor, dê a eles a glória que tu me deste, que eles sejam um, assim como nós somos um. Agora, eu queria que você entendesse o seguinte: essa questão ela não começa aqui no capítulo 17, ela começa no capítulo 10. Quando Jesus ele declara que ele e o Pai são um. Antes de Jesus pedir ao Pai para que nós sejamos um, ele declara que ele e o Pai são um. E ele faz isso num contexto de acusação e de incredulidade, né? Ele está cercado de judeus que de maneira incrédula coloca em xeque a sua divindade. E ele, para defender a sua divindade, ele diz: eu e o Pai somos um. Ele diz assim: o Javé que vocês conhecem, o Jeová que vocês conhecem, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de Moisés, então eu e ele somos um. Isso ele faz para defender a sua divindade, mas sobretudo ele faz isso para deixar um legado para nós. Isso fica claro aqui no capítulo 17, quando ele diz: Senhor, dá a eles a mesma glória que tu me deste, para que eles sejam um. Ele fala que ele e o Pai são um para deixar para nós um exemplo. E aí eu queria falar rapidamente sobre posicionamentos de unidade que são fundamentais e que nem sempre são vividos por nós, que nem sempre são aplicados na nossa vida. Primeiro, humildade. Repita comigo: para que eu e o meu irmão, para que sejamos um, tem que haver humildade. A humildade, ela sobretudo é um reconhecimento mútuo, uma submissão, uma predisposição a ouvir. Quando a gente fala de humildade, a gente fala de reconhecer o nosso irmão, a nossa irmã, como superior a nós, mesmo que sejamos uma autoridade no assunto. Entenda bem, Jesus
Ele era, Ele é e sempre será Deus. Não tem essa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem Deus, é a Trindade. Sabe, não são três pessoas, não, é um só. Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Eu sei que é meio complicado, eu não quero entrar nesse mérito, até porque a gente não tem tempo para isso, para falar sobre a Trindade, porque não dá para a gente querer entender Deus, e sobretudo não dá para querer entender a Trindade. Um troço meio doido, né? Como é que os três são um, e aí é o plural no singular e o singular no plural. O fato é, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, sempre foi e sempre será assim. Ele não precisava defender a sua divindade dizendo, eu e o Pai somos um. Ele podia defender a sua divindade dizendo, eu sou Deus, ponto. Ele podia dizer, ok, vocês creem em Javé e tal, então sou eu sou, desde o início, desde o princípio. Quando a gente vê a apresentação de João, né, no capítulo 1 acerca de Jesus, o que ele fala? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É meio doido já isso, né? Porque o verbo estava e ao mesmo tempo era, né? Então, a divindade de Jesus está mais do que provada pela profecia, por tudo que já havia sido dito pelos profetas anos atrás e depois pelos seus feitos. Em 3 anos de ministério, Jesus, enquanto Deus fez com que o mar vermelho se abrisse, né? Jesus fez com que o mar se acalmasse, fez com que a tempestade cessasse. Então, é Deus. Então por que ele disse, eu e o Pai somos um? Para dar um exemplo de humildade, de submissão. Ó, está escrito em Filipenses capítulo 2, não precisa abrir não, vou ler para você. Versos 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Foi uma opção dele. Mesmo sendo Deus, ele fez questão de se esvaziar e assumir forma de servo. Se tornou semelhante a nós, para mostrar para a gente que dá para ser submisso, que dá para ouvir mais e falar menos, que dá para diferenciar a autoridade de arrogância. Porque, sabe, queridos, a gente tem sempre algo a aprender, né? Você pode até ser uma autoridade no assunto. Você fez faculdade, você fez especialização, né? Mas ainda assim, vai ter alguém com experiência que vai poder compartilhar com você de coisas novas. E quando a gente fala em ser consumo, a gente fala em estar apto a ouvir, a assimilar novas informações. A gente fala em humildade para não se deixar levar, né, pela nossa autossuficiência. Quem é que está comigo? Quem é que está entendendo aí? Diga amém. Olha para o teu irmão, diga, você precisa aprender com você. Às vezes a gente é meio cabeçudo, sabe? Sabe, você pode, né, não ter feito faculdade de engenharia, não ter feito faculdade de medicina, você pode não ter feito faculdade de música, mas tem uma faculdade que todo mundo já fez aqui, é a axiologia, né? A gente acha tudo, né? A gente se acha, né? A gente tem opinião acerca de tudo, e quando somos confrontados, normalmente a gente se fecha, a gente não quer ouvir. Aí Jesus, sendo Deus, veio ao mundo e deixou claro, o caminho certo não é o da arrogância, mas é o da submissão. O caminho certo não é o da autossuficiência. Eu estou aqui para ouvir o Pai. Presta atenção, ele era Deus. Aí ele vai ressuscitar Lázaro e ele clama ao Pai. Para quê? Ele podia muito bem dizer, ô Lázaro, vem e acabou. Mas não, ele clama. Ele ora, ele pede, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Querido, se Jesus não quisesse para a cruz, ponto, não ia. Se ele quisesse matar tudo quanto era soldado romano, ponto, matava. Mas não, se possível, Pai. Por que ele fez isso? Para a gente aprender, para a gente deixar de ser cabeça dura. Sabe, quando eu leio esse texto, eu falava sobre isso quarta-feira lá na igreja, me vem à mente o general Naamã, poderoso, general, tal, estava leproso.
E aí de repente ele ouve, né, uma menina que trabalhava em sua casa dizendo que em Israel, de repente ele poderia ser curado, né? Tem profeta lá e tal. E aí ao invés de ele chegar e catar a garota e falar assim, então vamos lá comigo, afinal de contas, ela conhece, ela que deu a informação. Não, ele não dá nem ideia para ela, ele vai no rei. E ele diz assim, ó, rei, eu quero que tu mande uma carta para o rei de Israel, para que o profeta de Israel me receba, para que eu seja curado. E aí quando o rei de Israel recebe uma carta, toma um susto, pô, esse cara quer guerra comigo, como é que eu vou curar o general dele? Ele está achando que é assim? Eu não tenho na mão o poder de cura. Só que Eliseu fica sabendo, diz assim, ô rei, fica tranquilo, manda ele vir, porque vamos saber que existe profeta em Israel. Aí Naamã vai. Aí quando Naamã chega, Naamã manda um mensageiro falar com Eliseu, ó, avisa ele que eu já estou na área, que eu já cheguei. E aí o mensageiro vai lá e bate na porta, ó, o rei, o general chegou, está te esperando. Aí sabe, só para você não esquecer a mensagem, eu fico imaginando, né, Eliseu jogando PlayStation 4, pá. E aí chega o profeta, Naamã chegou. Não, agora não dá. Faz o seguinte, diz para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes lá, que pronto, resolveu o problema. Mas o senhor vai lá, não, agora não, rapaz, agora estou passando de fase aqui, agora não dá não. E aí o moço de Eliseu vai lá para Naamã e diz, Naamã, ó, ele mandou tu mergulhar no Rio Jordão. Como assim? Ele não vem aqui falar comigo não? Não, é só você ir lá mergulhar que você vai ser curado. Rapaz, eu saí do meu país e vim para cá esperando que ele fosse me receber. Que profeta abusado é esse? Vai lá e mergulha, só tu mergulhar. Aí ele chega lá no Rio, não sei se pastor, provavelmente pastor Emerson e Fernanda deve ter conhecido essa parte do Rio Jordão, porque quando a gente vai para Israel e tal, né, tem aquela parte bonita do Rio Jordão e tal, isso aqui que é normalmente onde a gente faz a renovação do batismo e tal, mas o lugar onde Naamã mergulhou, que também é próximo ao lugar onde Jesus foi batizado, a parte do Rio Jordão é uma parte bem feia, já na fronteira, né, de Israel com a Jordânia, um lugar meio esquisito e é raso, né? Eu fico imaginando o cara chegando aqui, não, mas é aqui que eu tenho que mergulhar? É aí. E não era aquele mergulho, sabe? Qual do Luciano Huck? Bum! Não, era um mergulho tipo sentar, deitar e levantar. Aí ele faz a primeira e tal, e olha e continua doente. Faz a segunda e olha e continua doente. Eu fico imaginando o cara reclamando. Ah, pelo amor de Deus! O cara me veio o quê? O cara veio aqui me fazer passar humilhação e tal. E aí, né, os homens que andavam com ele disseram, vai, já está aqui, mergulha, vai mais uma vez. E aí ele mergulhou as 7 vezes, e só depois da 7ª que ele de fato foi curado. Sabe, querido, você pode ser um general, mas para você receber a bênção, às vezes você vai ter que ouvir alguém que está falando aquilo que Deus quer que ele fale. Ele não está falando da cabeça dele, porque Deus usa o homem para o bem do próprio homem. Deus coloca pessoas no nosso caminho. Então vamos deixar de ser cabeçudo, que para ser a gente tem que ser acessível. Para ser a gente tem que ser humilde para ouvir. Aqui nesse texto Jesus deixa claro que ele podia muito bem bater no peito e falar, eu sou Deus. Mas ele disse, eu e o Pai. Ele se posicionou como filho. Lição de humildade. Uma outra lição clara é a de amor. Deus de amor. Eu amo o Pai e o Pai me ama. Você ama teu irmão? Mas ama para valer? Porque em Coríntios a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo suporta. Amor é aquele que, pô, o cara é chato pra caramba, mas você continua suportando. O cara é meio enjoado, mas você continua aturando, né? Sabe, pô, aquele ali é legal, mas vacila pra caramba, mas ainda assim, vambora. Porque o amor que Deus coloca em nós, tudo suporta, tudo espera. E quando a gente fala de amor, a gente fala de perdão também, está entrelaçado isso. O que a Bíblia fala acerca do perdão? Sobre o perdão, a Bíblia fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Você já leu esse texto? 490 vezes. Só que a Bíblia fala que você deve perdoar 70 vezes 7 o mesmo delito. Não é assim, perdoar o seu irmão um dia de uma coisa, depois perdoar ele de uma outra coisa, não. É 70 vezes 7 a mesma coisa.
Sabe aquele negócio do cara pisar no teu pé? Pô, desculpa, foi sem querer, você perdoa. Ele pisa de novo, tu, legal. Ele pisa de novo, tu, legal. E tem que perdoar isso 490 vezes. E olha, esse número não é fechado não, 70 vezes 7 aponta para a infinitude. Você não pode desistir do seu irmão. Você não pode desistir de perdoar ele. Você não pode desistir de amar ele. Eu estava falando quarta-feira lá na igreja. Sabe, Danilo, se eu tenho um problema contigo, segundo a palavra de Deus, segundo o escrito do apóstolo Paulo, eu tenho um problema contigo, eu tenho que ir até você e te pedir perdão. Eu não posso ficar com raiva de você. Não, eu tenho que ir até você e falar: poxa, Danilo, me perdoa, te magoei, vamos consertar isso. Aí, imaginemos que eu vou até o Danilo e o Danilo diz assim: pô, legal, mas eu não estou afim. Agora você de um lado e eu do outro. É um direito teu. Aí, se é direito teu rejeitar o meu pedido de perdão, também seria um direito meu dizer assim: beleza, fui lá, fiz a minha parte, Danilo não quis, agora o problema é dele. Mas não, a Bíblia fala que se você não aceitar, aí eu tenho que procurar o pastor e dizer assim: pastor, me ajuda, que eu fui pedir perdão para o Danilo, eu liberei perdão para o Danilo, mas o Danilo não quis, então eu preciso da tua intervenção. Aí o pastor, né, vem o Emerson, vai me dar a mão, te dá a mão, aquela coisa, né, bota a gente de castigo e diz: ó, você precisa se perdoar, mas a gente não consegue se acertar. Ele não consegue nos convencer. Aí então eu digo assim: pô, pedi perdão para o Danilo, ele não aceitou. Conversei com o pastor me levou para perto dele, ele continuou não aceitando. Agora eu estou livre. Não, o apóstolo Paulo diz que aí eu então tenho que pedir uma oportunidade na igreja. Eu tenho que pedir uma oportunidade na congregação para num culto como esse chegar e falar assim: ô pastor, no caso, pastor Danilo, eu tenho um problema contigo, dá para me perdoar? Vou falar um negócio. A gente não iria nem no pastor. Para começar, que ir na pessoa já é complicado. Mas tudo bem, a gente vai na pessoa. A pessoa deu um não para a gente, um abraço. Não, eu, hein? Fui lá, me humilhei e o cara não quer saber de mim. Mas segundo a palavra do Senhor, a insistência tem que ser muito maior do que a gente imagina. É fácil isso? Não, não é fácil. Mas a gente tem que pelo menos ter uma predisposição de tentar. A gente tem que trabalhar para estreitar esses laços. Eu estava falando, né, que no final a gente vai orar sobre a nossa cidade. O futuro do Rio de Janeiro está aí, ó. São vocês. Eu ainda estou aí. Mas mais ainda vocês. É a igreja, vocês, né? Igreja do amanhã. E aí que tem que ter unidade. Salmo 133 diz que na comunhão Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Existe um mistério na pluralidade. A Bíblia diz: se 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali estarei eu. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então não desista do seu irmão, ame o seu irmão. Quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, ele fala de humildade, ele se coloca na posição de filho, mesmo sendo Deus. Quando ele diz: eu e o Pai somos um, ele demonstra um amor que não desiste. E quando ele diz: eu e o Pai somos um, ele fala de uma mesma essência, ele fala de uma mesma visão. E eu quero terminar essa ministração falando sobre a importância da gente ser do mesmo time. Não é só uma questão de se amar, mas é uma questão de crer na mesma coisa, é uma questão de ver a mesma coisa. Ah, eu amo meu pastor, mas só meu pastor mete a mão na massa, eu não. Eu amo meu irmão, mas só meu irmão ora e eu não. Sabe, toda vez que a gente fala de música, de adoração e tal, inevitavelmente vem, 2 Crônicas capítulo 5, a entrada da arca, né, no templo de Salomão. E aí o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que quantos músicos, sacerdotes, cantaram ao Senhor e declararam sua bondade. Então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem de glória. Mas tem um detalhe: a Bíblia diz que quando os sacerdotes, cantores, músicos cantaram, tocaram em uma só voz, em uníssono, aí então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. Existe um segredo nisso. Estamos na mesma visão, estamos adorando juntos. Tem um texto do apóstolo Paulo que eu amo, sabe, que a gente precisa praticar mais, que é quando ele nos ensina a adorar, mas em comunhão. Ele diz assim: falando entre vós, com salmos, cânticos, hinos espirituais.
Normalmente a nossa adoração, sabe, é vertical. Pá! Está errado, pastor? Não está errado. A adoração é a Deus. O culto é para Deus. Só que a Bíblia ensina que tem que ser para Deus, mas em comunhão, na mesma visão, um ajudando o outro. Moisés estava com as mãos levantadas em cima do monte, Josué lá no pé do monte, na batalha, vencendo. As mãos de Moisés abaixavam, Josué lá no pé do monte, perdia. Arão e Ur subiram no alto do monte, cada um de um lado levantou uma das mãos de Moisés, porque eles entendiam que as mãos levantadas de Moisés significavam vitória do povo. Será que você não entende isso, que as mãos levantadas do teu irmão, do teu pastor, significa vitória do povo? É hora da gente levantar as mãos uns dos outros, da gente dividir a mesma visão, da gente acreditar no mesmo Deus. E presta atenção, não estou falando de amor, você ama, mas nem sempre você ama e divide a mesma visão. Vamos terminar essa mensagem, mas eu quero que você abra comigo a Bíblia, que a gente está falando de cumplicidade, que é um negócio que mexeu comigo esses dias. Isaías capítulo 6, somente o versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Isso aqui, esse texto está falando sobre a chamada de Isaías, do ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado no alto, sublime o trono. É a visão que Deus deu a Isaías, a visão do trono de Deus. Aí no verso 3 está escrito assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Presta atenção, os anjos estavam fazendo o que aqui? Estavam adorando, clamando. A quem? A Deus. Mas escute, está escrito que eles clamavam uns aos outros. Eles adoravam a Deus, o clamor era ao Senhor, mas um olhando para o outro, um preocupado com o outro, um ajudando o outro, um se alegrando com o outro. Está entendendo isso? Porque às vezes a gente fecha o olho, meu irmão, e a gente esquece de tudo à nossa volta e só olha para Deus. Que isso é o certo. Não, o certo não é isso não. O certo é te carregar comigo na adoração. O certo é te ajudar a exaltar o nome do Senhor. Quantos querem se preocupar mais com o sermão à sua volta? Diga amém. A gente está bem aqui, está tudo tranquilo. Mas aqui pertinho da gente, né? A linha amarela está fechada para ir e para voltar. Aqui pertinho da gente tem inocentes passando perigo. Pertinho da gente, pessoas morreram. Quando a gente fala de unidade, a gente fala dessa preocupação. Não tem nada a ver com isso. Não é problema meu, é problema seu. Tudo bem, a gente não pode abraçar o mundo todo, mas pelo menos a gente não abandone quem senta do nosso lado. Você sabia que o número de desviados é maior no Brasil do que o número de crentes atuantes? Se a gente tem 50 milhões de crentes atuantes, a gente tem 60 milhões de crentes desviados. E quando você pergunta a esses caras por que eles se desviaram, a maioria deles diz: me decepcionei com a igreja. Tudo bem, tem uns malucos que se decepcionam com qualquer coisa. Mas caramba, nessa era digital que tem WhatsApp, que tem Facebook, vai e procura esse cara. Ajuda esse cara. Busque esse cara. É o nosso papel. Sejamos um em Cristo. Deus tem ministrado ao meu coração a importância de estabelecer unidade. Não só, em primeiro lugar, os domésticos da fé, os irmãos da minha igreja e tal, mas com as igrejas no Brasil, com os pastores. O Danilo falou, cara, meu prazer, vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Porque eu aprendo com vocês. Amém? Vamos ficar de pé. Eu já vou devolver para o pastor, mas eu queria orar por vocês. Queria abençoar a vida de vocês agora. Dá a mão no seu irmão do seu lado, não fica sozinho.
Meu pai é o pastor da minha igreja. Uma vez ele me ensinou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: toda vez que você ora sem entender e sem perceber o que você está pedindo, a tua oração não significa nada. Toda vez que você ora porque alguém está pedindo para você orar, que você quer agradar alguém, toda vez que você ora até tentando agradar a Deus, mas você não percebe, não entende o que você está pedindo, de nada adianta. Ele falou assim: aprenda uma coisa, jamais ore por desencargo de consciência. Ore de verdade, clame de verdade. Eu quero te desafiar a fazer isso agora. Nessa oração, e não se preocupe com o meu silêncio, porque eu quero que o teu irmão escute a tua oração. Você vai pedir a Deus pela vida do teu irmão. Cadê a galera dos adolescentes aí? Estão aí? E os jovens? Tem mais jovens hoje? Normalmente os adolescentes ganham de vocês. Eu fico vendo na transmissão e tal. Quando o pastor fala: cadê os adolescentes? Os caras estão virando o jogo. Estou com vocês, adolescentes. Estou fechado com vocês. Nessa oração, ore pelo teu líder, cara. Ore pela liderança. Peça a Deus para que renove o pastor Davi. Quem é o líder dos adolescentes? Daniel e Bárbara. Senhor, renova Daniel, renova Bárbara. Clame a Deus. Ore pelo pastor Emerson, pela pastora Fernanda. Ora pelo Rio, cara. Ora pelo Rio de Janeiro. A gente viaja aí fora. Todo mundo. E aí, Rio de Janeiro? Muita violência, né? Uma facada no nosso coração, né? Não. Vai acabar isso. Mas não por desencargo de consciência, mas de todo o coração, amém? Eu creio que Deus vai te renovar nessa oração. Levanta a tua voz e começa a orar em nome de Jesus. Levanta a sua voz de maneira que o teu irmão escute o coração, chega pertinho dele, começa a orar, clame a Deus, clame a Deus, profetiza sobre a vida dele. Um tempo novo, um tempo de unção, um tempo de graça, um tempo de poder. Oh Deus, que sejamos um, Senhor, sejamos um, Pai. Assim como Jesus e o Pai são um, que a igreja seja um. Deus, o barco não tem valor enquanto ele não sai do barranco. O barco não tem valor enquanto ele não vai parar nas mãos do goleiro. Oh Senhor, só assim, longe da cara do goleiro, Senhor, temos valor algum, Pai. Nós queremos estar unidos uns aos
suave, que seja uma adoração pura, Senhor, da noiva imaculada, que seja, ó Deus, a adoração da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, que não é dividido, mas é coeso, é unido, um corpo que diante de Deus exala um bom perfume que agrada ao Senhor. Noite é essa, Senhor. Obrigado por essa noite, meu Deus, por essa noite de tratamento espiritual. Continua usando os jovens dessa igreja, Senhor. Continua levantando esse povo, Pai, aqui na Barra, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, Senhor, que através dessa igreja, que através da juventude, dos adolescentes, ó Deus, coisas grandes aconteçam nessa vizinhança, ó Deus, que pessoas sejam transformadas para a glória do Teu nome, Senhor. Nos usa, Senhor, glorifica o Teu nome na nossa vida, Pai. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tomado seja Deus. Dá um abraço no seu irmão aí, vira para ele, dá um beijo no seu